É isso aí, ladies and gentlemen. Pessoal, seguinte, ó, super feliz. Eu tô com a lenda. Eu também. Não, você é louco, mano. Você é louco. E ó, não é entrevista, é resenha, bate-papo, pelo amor de Deus. A gente já tava brincando aqui fora do ar que vai ser eu que vou entrevistar o mais, porque eu que tô acostumado a fazer entrevista quase todos os dias, então acho que no meio do programa a gente inverte aqui. Não, mas aqui não dá. Aí joga com a 10, faixa de capitão e não tem jeito. Imagina. Gabriel, prazer, irmão, ter você aqui. Sabe que eu respeito muito. Sou um cara grato porque você conhece o nosso trabalho e sempre que pode estar nos abençoando aí, né? Me entrevistou, vou deixar o link da entrevista. Foi um ato memorável para mim, como Projeto Vulcão. Então, mas hoje a gente quer saber do Gabriel, tá bom? Eu que estou muito feliz, Márcio, obrigado pelo convite. Muito feliz quando você fez, porque realmente, né, quando eu te entrevistei num passado distante, né, porque a pandemia a gente já pensa 2 anos, então tudo que a gente pensa é antes de 2020. Sim. Então acho que foi lá para 2018, se não me engano. A gente foi conhecer o projeto pela TV Câmara Campinas, né? Quem não me conhece, Gabriel Castro, sou apresentador lá da TV Câmara Campinas. Trabalho também na CBN Campinas durante 5 anos como repórter da Ponte. E aí, pela TV Câmara Campinas, fui te entrevistar quando eu conheci. Desde então, a nossa resenha sempre foi acontecendo. E fiquei muito feliz quando você falou que estava com um podcast, porque é o futuro, né? Futuro não, já é o presente, mas exato. Daqui para frente a gente vai ver cada vez mais podcast. Então, parabéns aí pelo projeto e vida longa. Que isso. E já está intimado a fazer parte da família do Thundercast. O espaço é nosso. Não, que bacana. Tá bom? A gente só quer poder se profissionalizar, aprender com vocês, né? Não tem jeito. E bora lá. Gabrielzão, vamos falar um pouquinho do Gabriel, o amante de novelas, o homem fitness. Mas vamos lá, vamos primeiro... É aqui de Campinas, sempre foi de Campinas, como é que é? Sou de Campinas, morei 1 ano só em Santos, quando eu tinha 4 anos. Meu pai foi transferido para lá, aí fiquei 1 ano lá, estudando já nas séries iniciais. Depois meu pai foi transferido novamente para Campinas e desde então sempre na cidade, sempre que legal. Estudando. E a família toda daqui de Campinas? Família toda de Campinas também. Qual região que vocês moram aqui em Campinas? Região perto do Campo da Ponte. Minha família sempre morou por ali, perto da Oscar Leite. E durante uns 20 anos sempre foi por ali. Então, sempre perto do centro da cidade, né? Fazia tudo perto a pé. Então, a gente sempre morou perto do estádio. Que legal, pô. E a infância, como é que foi? Cara, foi tranquilo, né? Eu ainda peguei... Acho que a minha foi a última geração que pegou aquele futebol de rua. Porque hoje em dia é quadra, é campo. É o society. Tem que ter chuteira, tem que ter bola da moda. Que é legal, que é bacana, mas eu peguei uma época também muito bacana. Então, eu peguei futebol de rua e a minha rua, ela era sem saída. Então, sem saída já era um gol ali. Verdade. Já botava 2 chinelos ali, então um gol já era ali. E o outro gol era pior, porque daí tinha o restante da rua, né? Então, dependendo de você jogasse a bola, ia ter que correr para pegar um pouquinho. Mas nada como... É legal você jogar no society, mas você jogar a bola na casa do vizinho, aí ele vai e corta a sua bola, você perder a tampa do dedão... Quebrar vidro da vizinha. Aí e todo mundo sai correndo tampando. Não sei por que quando saía tampamos no ouvido, né? Já sabia que ia escutar. É que já sabia que ia escutar. Mas isso acontecia, quebrar vidro, aí a vizinha vinha... já reclamava para os pais, mas enfim, foi uma época muito bacana. E o que é legal também dessa época é que o porteiro, que morava no prédio ali da rua, ele saía e já ia jogar bola com a gente. Então a gente já tinha um horário pré-estabelecido, que a gente já sabia que a hora que ele saía de lá, já começava o nosso futebol, ele jogava com a gente. Que legal. E aí depois a gente ficava, isso fim da tarde até início da noite. Aí chegava início da noite, aí todo mundo ia E era rotina, era sempre... Todo dia, não precisava nem mandar mensagem para os garotos, todo mundo já sabia. Dava horário, 5, 5 e meia, vamos jogar bola na rua. E era tradicional, e era muito legal. E o pega, né, meu? Era muito bacana. Eu jogava às vezes contra bairro vizinho, porque daí você vai ficando bom, né? Você vai jogando, todo mundo vai se destacando, aí já começa a jogar contra o bairro vizinho, você já começa a ir em condomínio jogar. Então, acho que o futebol é o esporte da minha infância, assim. Eu gosto de todos os esportes. Daqui a pouco a gente pode até falar tênis, vôlei, basquete, sou apaixonado, estudo bastante, mas o primeiro contato assim foi futebol e foi judô também, fiz judô. Que legal, fiz judô, fiz artes marciais, fiz judô.
troquei umas 3 faixas, né? Acho que era branca, azul, amarela, se não me engano. E aí depois parei. Aí depois fui fazer futebol. Entendi. Mas você falando do futebol e da gente jogava, eu lembro que a gente acabava de jogar, sentava assim na calçada e ficava trocando ideia, né? E assim, às vezes a mãe tinha que vir buscar, não tem casa não sei o quê. Chama pra jantar. Chama pra jantar. Era uma por uma. A mãe chegava, fulano vai jantar, fulano vem jantar, já tinha o horário. Então não, muito legal, mesmo. né, cara? Assim, isso aí é acho uma que coisa... ainda existe, né? Mas acho que em menor proporção do que... Eu acho que, assim, tá bem extinto, mas tem uma rapaziadinha que... Eu falo porque hoje eu acho que é muito mais propagado midiaticamente a questão das drogas, do crime, assim, as mães se assustam muito e não soltam tanto. Questão de violência. De violência. E outra, acho que outra coisa que pesa bastante também, né? O número de veículos de carros aumentou muito. Aumentou. Então, também a rua tem esse perigo também. Você tá jogando bola e tá passando o carro o tempo inteiro, caminhão, ônibus. Porra, mas você teve a bênção de ter uma rua sem saída. Exato. E a gente, assim, não passava carro. Pegava a bola, colocava o chinelo ou a travinha, vinha um carro. E a gente, aí no lance, assim, o carro vinha lá, 3 quarteirões, ó, o carro. Os caras falavam, não, mas tá longe e tal, pô. Era brava, a resenha é monstro. Ó, futebol é o Brasilzão, velho, não tem jeito. Faz parte da nossa cultura, né? Tanto que, assim, quando eu faço entrevista de outros esportes, que todo mundo fala, é duro competir com futebol, é duro, porque faz parte da nossa cultura. Todo país tem o seu... esporte, eu não vou dizer de origem, né? Porque não foi originado aqui, mas tem aquele esporte que tá enraizado. E o Brasil tem o futebol e a gente torce para que venham outros esportes também, que cria-se essa cultura, mas o futebol não se perde. Mesmo, eu acho, sem as crianças jogando na rua, eu acho que não se perde. Essa paixão não se perde. Ela se adapta. Sim. Mas não se perde. Sim. E você tem mais irmãos ou é... Tenho uma irmã. Uma irmã casada, já tenho uma sobrinha linda. Oh, que legal. Dona Olivia, 4 anos. Oh, você é maluco. Eu tenho uma afilhada, agora tá com 6, né? E cresce rápido, né, cara? Nossa, muito. E é uma figura, né? E eu tô curtindo todas as fases, né? Desde quando era bebê, quando já começa a falar algumas coisas, e aí quando já quer te agradar, e aí ela já sabe que tio, vó faz o que ela quer. Então a mãe fala não, e ela fala, tio, vem aqui fazer tal. Então isso a Lolo é assim também. Ela vai na casa do Padim, quer ficar com o Padim porque sabe que pode tudo. Então, exatamente. E é legal que tenha isso também, né? A casa dos tios e dos avós que solta mesmo, então... E a gente também já foi sobrinho, eu sou afilhado, então sei que é muito bom. Meu brother, e aí, mas como é que você tinha algum sonho específico? Você falando do esporte aí, era ser jogador, era isso mesmo? O sonho de toda criança, né? Ser jogador de futebol. Eu fazia escolinha no Mestre de Cá. Chegou a fazer no Mestre de Cá. Fiz com o de Cá. Olha que honra, cara. Fiz com o Gustavo Bueno. Teve uma época que o Gustavo Bueno chegou a trabalhar com o de Cá. Legal. E uma época eu fiz também que o professor era o Careca Paiva, que depois foi ser preparador físico, depois foi para o Noroeste. Então eu peguei uma safra muito boa de professores, de treinadores. Barbieri foi do de cá também. Que legal. Eu sou de uma geração que a escolinha bem famosa era o Chuteira de Ouro, né? Chuteira de Ouro, sim. Era bem famosa, assim. Quem jogava no Chuteira de Ouro era... Caramba, joga no Chuteira de Ouro e tal. E legal. E aí, mas aí você foi partindo para os esportes e... aí eu fiquei bastante tempo no de cá e tentei fazer teste nos clubes. Não passei de primeira em nenhum. E aí acho que me faltou... Não sei, acho que um incentivo. Porque daí meus pais perguntaram, mas tudo bem, não passou, mas vamos tentar. Aí eu desanimei. Falei, não quero. Sabe, eu queria até então. No momento que eu não passei, eu falei assim, eu já sabia que era difícil, eu já estudava bastante, né? Eu nunca tinha esse glamour do futebol, tipo de, não, você a qualquer custo. Eu sempre soube que era muito difícil ser jogador de futebol, aquela questão dos altos salários, de ser um atleta que eu via pela televisão. Eu sabia que era muito difícil, eu sabia que dificilmente eu teria aqueles salários, mesmo jogando muito bem, assim. Entre os garotos, todo mundo falava que eu era muito bom e tal. Eu falava, eu sei que eu jogo bem, eu sei que eu tenho noção, mas para virar jogador de futebol, jogar bem aqui no Brasil, quase qualquer um joga, né? Verdade, a concorrência é muito grande. Então, a partir do momento que eu falei assim, eu não vou ter a persistência, porque é um meio que você precisa ter muita persistência,
é um meio do QI, do quem indica, que é muito forte. Naquela época já era, hoje mais ainda, mas essa história de indicar, de pôr o garoto, de conheço, de ter a insistência... Sim. Só vai continuar quem for bom realmente. E aí eu falei assim, eu não tenho ninguém que me indica, ninguém que me conhece, eu também não quero ficar insistindo tanto, porque daí eu perguntava para os garotos quando eu ia fazer teste, que às vezes eu fiquei 1 mês na Ponte, fiquei em alguns clubes e tal, fiquei um período, e aí eu lembro que o treinador falava, de manhã vai ter treino e à tarde vai ter academia. E eu pensava, pô, mas isso tudo? Aí eles falavam, vai ter que estudar à noite. Eu falei, ixi, será que eu vou ter a disciplina de fazer academia ou treinar de manhã, à tarde, estudar ainda à noite? Quando que vai ter meu lazer e quando que... Então, assim, foi uma escolha minha mesmo. Eu falei assim, eu acho que eu não quero abdicar das coisas que eu tenho hoje para poder me sacrificar pelo futebol. E aí, isso foi na época do Sub-15. E aí, com 15 anos, por aí, 8ª série, indo para o ensino médio, falei, bom, meu foco vai ser estudo, não vai ser mais futebol. Para outro esporte, eu já comecei a falar, bom... Já tô velho, porque eu sempre gostei de fazer outras modalidades, mas falei, bom, se no futebol que eu me acho que jogo bem não consegui, imagine nos outros esportes que também precisa dessa persistência. Aí eu falei, então, quero tentar seguir relacionado ao esporte, mas não como um esportista. Entendi. Como atleta. Então, é a pergunta que eu ia te fazer. Então, quando você fala aí, com os 15 anos, vou partir para o estudo, mas você já sabia que ia segmentar para o esporte. Eu queria continuar no esporte. Então, assim, no ensino médio, eu estudava num colégio que falava bastante sobre vestibular. Então, eu já fui meio que pressionado a ter uma direção mesmo ali, né? No primeiro colegial. Então, eu já comecei a pensar. Aí, acho que o mais óbvio que todo mundo pensa é educação física, né? Sim. Eles falam, vou dar aula de educação física, vou dar esporte para molecada, vou ensinar as modalidades. Aí eu comecei a ver, eu falei, bom, vou estudar então o que é educação física. Aí eu comecei a ver que tinha muita biologia, que tinha isso. Essa parte aí do corpo humano eu não sei não. 4 anos estudando isso, falei, acho que não é pra mim. Era a época que já começava a química, eu já não tava indo bem em química. Eu falei, putz, a gente pensa só no depois, mas eu não sei se eu quero passar durante esses 4 anos, se é isso que eu quero pra minha vida. E também a educação física, pelo menos na minha época, a cabeça que eu tinha, eu falava, poxa, eu vou dar aula... talvez ser personal, mas e aí? Não tem um campo tão grande, né? Então eu já comecei a pensar, se eu me formar em educação física, o que eu posso ser? Aí na época eu falei, acho que é só isso, eu não tinha uma outra visão assim, eu falei, não, então já não quero educação física. Então eu fui lá, risquei educação física. Aí eu falei, bom, vamos continuar no esporte, o que eu posso ir? Aí logo, acho que no primeiro ano, no segundo no máximo, veio o jornalismo. Eu falei, já que eu não fui jogador, aquela primeira cabeça, né? Posso trabalhar assistindo as partidas, posso trabalhar com outros esportes. E aí eu fui estudar o que era o jornalismo, o que precisava ser para ser um jornalista. Aí tava lá, tem que ser curioso, tem que ler bastante, tem que saber escrever e tal. Eu falei, eu gosto de ler, gosto de escrever, gosto de contar história, gosto de conversar com as pessoas, sempre foi muito comunicativo. Falei, eu gosto, eu me encaixo nisso. E aí, dito e feito, para sair do terceiro colegial, já prestei PUC, então sou um filho da PUC, e aí já me formei já em jornalismo. Então, do terceiro ano, passei no vestibular com 17 anos, muito novo. Que legal. E aí, com 17 anos, entrei na faculdade de jornalismo na PUC. Também fui ver como é que era a faculdade de jornalismo na PUC. Na minha época, era a 4ª melhor do Brasil. Então, eu falei, poxa, tô fazendo um curso super bom. E aí fui fazer faculdade e aí, paralelamente, fui trabalhar. E quando você começou ali primeiro mês, já se apaixonou, foi curtindo ou não? Foi aquela coisa ainda meio que... Já gostei bastante. Porque tem bastante parte teórica, que acho que é uma reclamação de muitos cursos, né? Mas fica teórico e aí a gente não vê na prática. Quando chega no mercado de trabalho é diferente. Isso acontece. Acho que acontece em qualquer faculdade. Mas me deu uma base muito boa, muito interessante de leitura, de autores, de jornalistas antigos. E aí eu falei, poxa, essa base eu acho bacana. Então eu gostei de fazer a faculdade, eu fui me apaixonando ao longo do curso e acho que vale a pena. Porque na minha época foi quando caiu o diploma. O Supremo Tribunal Federal tirou a exigência do diploma. Então, teoricamente, as empresas poderiam contratar jornalistas sem ter o diploma. Sim. E aí, muita gente do meu curso desestimulou, falou, não é isso que eu quero. E aí eu falei, tudo bem, não precisa de diploma, mas eu me sinto mais preparado se eu tiver as aulas que eu estou tendo agora. Eu quero continuar no curso. E aí foi a decisão que eu tomei de fazer os 4 anos
para me dar uma base, não simplesmente chegar numa redação e falar, ó, qual que é o lead, faz uma nota, a diferença de um artigo para uma reportagem, para algo opinativo, entendeu? Sim, tem todo um conceito que na faculdade você vai ter, melhor do que você abrir o Google e ler o que é. Você tem aula sobre o assunto, você estuda um semestre inteiro, então a parte teórica eu acho importante da faculdade de jornalismo. A gente tem a geração Google, que vai lá, pesquisa e já tem acha que já tem o autoconhecimento. É totalmente diferente isso. Mas aí, e você tem alguma opinião quanto a isso, assim, que essa questão do diploma, você acha que deveria ter? Você acha que... Eu acho necessário. Até porque você teve... E não é porque você é um jornalista e entende assim, tipo... o cara lá não fez a faculdade. Eu entendo o que você está falando, porque obter esse conhecimento e a vivência, a pessoa vai estar mais preparada. Exatamente. Né? E pro meu caso, eu me sinto preparado. Não que uma pessoa não consiga ser um ótimo jornalista sem passar pela faculdade. Tem ótimos jornalistas que não passaram pela faculdade e conseguiram. Eu acho que eu não conseguiria ter a competência que eu acho que eu tenho fora da faculdade. Eu acho que eu ficaria perdido e seria um tempo meu desperdiçado. Eu acho que a faculdade me deu uma boa base por passar como é que funciona o rádio, como é que funciona a parte de internet, de jornal impresso, de televisão, ter a experiência dos professores. Então, para mim, foi importante. Mas, sem dúvida, se a pessoa falou assim, não quero fazer faculdade, quero fazer jornalismo, pode ser que tenha sucesso, claro que sim. Sim. E aí, qual foi a sua primeira experiência? Porque você começou a buscar referências ali, quem que era no jornalismo, a tua referência? Porque eu não fiz faculdade de designer gráfico, mas eu fiz um curso técnico. Então, tudo que eu olhava de arte, aquelas coisas, já comecei, fizesse assim, assado, tal, né? Então, e você como jornalista, como é que foi isso? Assim, tipo... eu sempre gostei do Boechat, que infelizmente sofreu aquele terrível acidente, né, com o helicóptero. Então, o Boechat era um cara que, assim, eu gostava de ouvir no rádio, no Jornal da Band, sempre começava, eu assistia. Era um cara, assim, que eu assistia e falava, poxa, eu acho ele inteligente, eu acho que ele tem uma postura que eu não sei se eu teria, mas que eu gostava de ver, sabe? Como ele passava a informação. Então, ele era uma inspiração. Porque eu acho que tem isso também, né? Tem a questão do espelho, mas não que você fale assim, eu quero ser igual a ele. Não necessariamente. Pode ter, assim, eu quero pegar uma característica do Boechat. Na época que eu assistia a televisão, tinha o Cajuru, que tinha um programa na Band, que também era de enfrentar, de perguntar, personalidade de ser forte, chato, né? Personalidade forte. Então eu falei, poxa, eu gostava muito do Cajuru, eu gostava muito do Boechat, então eu gostava dessas pessoas, sabe? Que enfrentava e que tinha competência e que sustentava aquilo que falava. Então, assim, eu lembro dessas duas figuras. O Cajuru no esporte eu gostava bastante. Milton Neves, né? Tinham programas que... ele é uma lenda até hoje, né? Ele era uma figura. Então, quando ele tinha na Record o debate bola, poxa, eu assistia muito. Eu assisti muita coisa, Márcio. Muita coisa. De muito programa, assim. Tinha muita gente. E aí dentro da família ficou chato, assim? Tipo, o cara queria dar entrevista, fazer entrevista com o pai, com a mãe, com o tio, com não sei o quê. Como é que essas coisas? Isso é engraçado, sabia? Eu não sei se dentro da família eu não fazia isso... Mas eu não tinha isso, assim, eu gostava de assistir, eu era o chato de ficar controlando TV, controlando rádio, isso eu era o mala. Então, tipo, tava passando, alguém queria assistir uma programação e eu queria outra. Eu falava, não, mas é que eu quero fazer jornalismo, eu tô analisando. Dava essas ideias, eu tô analisando, eu quero ver. Não colava muito, todo mundo sabia que eu queria ver o conteúdo. Mas eu dava uma dessa. Eu sempre fui apaixonado por televisão. Uma das coisas que eu queria fazer jornalismo também era por causa de televisão. Eu falei, poxa, eu tenho um sonho de trabalhar na televisão, é algo que eu quero. E que eu consegui cedo no estágio, eu já fiz cedo na Século XXI. Legal. Fiz uma entrevista lá na Século XXI. Eu trabalhei 4 anos lá. Só que antes eu tinha trabalhado em shopping, que foi meu primeiro emprego para poder pagar a faculdade. Trabalhou o que no shopping? Eu trabalhei de vendedor na Hering. Que legal, pô. Fiquei 6 meses. Comecei em dezembro, naquela loucura temporária de Natal. E depois fiquei até junho, quando teve Copa do Mundo. Aí quando teve Copa do Mundo, eu falei, 2010.
Aí começou a Copa do Mundo, eu falei, gente, não dá pra ter Copa do Mundo trabalhando no shopping. Tipo, eu não tava com foco, eu não tava conseguindo trabalhar. Eu saía da loja pra ir assistir jogo, tava tendo feirão de carro no estacionamento, eu saía pra ir no feirão que tinha televisão ver jogo. Aí um dia eu cheguei em casa e falei, ó, o negócio é o seguinte, tá tendo Copa do Mundo, não tem como, eu não tô conseguindo trabalhar, então eu vou sair. Ia pra frente das Casas Bahia, ficar assistindo os jogos. Cara. Exatamente. Eu trabalhei no shopping também nessas temporadas aí na Digasp, vendia calçados. Cara, é terrível, assim. É terrível. Tipo, Poxa, trabalha demais. Os caras trabalham muito. E aí o gerente pedia ainda pra dobrar às vezes e tal. E entrava a gente 9 da manhã e até 10 horas da noite. 10 horas da noite. E você temporário, fala, vou fazer uma grana extra, Lógico. né, meu? E aí, é bravo mesmo. Fiz bastante de dobrar roupa depois que fecha o shopping. E a caroçada é que dá raiva, porque eu fui entender, porque você vai na loja, aí você rela lá, a fila rodou, aí o cara caroço, lazarento. Os caras caroço é o cara que vai lá só. Não, só tô dando uma olhadinha. Você sabe que eu fiquei traumatizado depois que eu trabalhei em shopping, que eu ia entrar em shopping, minha namorada, vamos entrar? Eu falei, não vamos entrar. Não. Porque se entrar, você vai comprar, você não vai comprar. Vai rodar o vendedor e aí pra chegar a vez dele vai demorar. Então não vamos entrar. Ó o caroço. E aí eu tava assim, eu vou dar mais uma pesquisada, eu volto daqui a pouco. Mentira! Né? Dá uma raiva, cara. Eu falava... Porra, hoje eu sinto na pele. Então eu também sou desse jeito. Eu não entro na loja se eu não for comprar, ficar caroçando. Então, pessoal, vamos ter consciência, né, meu? Mas eu entendo que faz parte. Faz parte, claro. Entrava bastante gente, enfim. Mas foi um período, assim, de aprendizado, de trabalhar com o público, sabe? Então foi minha primeira experiência de alguma forma você tá meio que entrevistando, você né? Conversa com as pessoas. Era muito legal. Às vezes quando a loja estava vazia, você pegava um cliente bacana, ele perguntava se fazia faculdade de alguma coisa. Eu falava jornalismo. Aí a pessoa, eu conheço tal jornalista. Então você já vai criando um contato, sabe? Você pegava o contato das pessoas, você conhece muita gente. Então foi um período assim de perrengue, né? De trabalhar bastante, porque eu trabalhava das 9 às 4h30 e depois tinha faculdade, pegava o ônibus às 5h30 e às 7 horas começava a faculdade. Então assim, saía de casa 8 horas e voltava às 11 e pouco. Então a sua primeira experiência profissional foi no shopping e logo após você foi na TV Século XXI? Aí saí na Copa do Mundo e minha mãe falou, tá bom, mas precisa trabalhar para pagar a faculdade, né? Essa história é legal, porque assim, no primeiro ano de faculdade eu não trabalhei, 2009. Aí a hora que chegou dezembro, para fazer a rematrícula, tinha 12 mensalidades, porque eu não tinha pago nenhuma. Aí a PUC falou assim, para você continuar, a gente pode renegociar, mas eu preciso que você pague a matrícula e que você vá pagando os acordos. Aí que eu fui procurar em dezembro, falei, bom, então eu preciso mesmo trabalhar, porque... E aí eu procurei o shopping. Tanto que quando eu me formei, paguei mais 1 ano depois da faculdade já formado, que era sempre o acordo que eu ia fazendo. Então foi um período... Mas foi um período legal, de bastante aprendizado, saí do shopping. E aí, logo depois, eu fiquei sabendo de uma vaga na Século XXI. E aí fiz todo o processo seletivo e comecei lá na Século XXI. E a Século XXI como é que foi? O que você fazia? Cara, essa história também é bacana. Assim, o começo eu posso falar que eu dei sorte porque eu sentei na mesa de grandes jornalistas. Sentei com Martim Andrada, que hoje está numa afiliada da Globo, trabalhando sempre na divisa ali com o Paraguai, grande jornalista. Trabalhei com o Bonissoni, que hoje está na Record em São Paulo. Que legal. Trabalhei com a Gabi Prado, que hoje está numa afiliada da Rede Globo também. Então, trabalhei com muita gente bacana. E, a princípio, eu fui contratado para fazer rede social. Então, eu tinha que atualizar a rede social da Século XXI. Mas, na minha frente estava o Martim, que apresentava o jornal. Estava o Bonissoni, que era diretor do programa. Tinha outras pessoas que faziam o jornal ali. Aí, eu pensei, falei, bom, eu tô me interessando aqui, né? E eu comecei a encher o saco. Falei, viu, não tem uma nota para fazer pro jornal, viu? Não tem isso, não sei o quê. E sempre demonstrando interesse. Falou, se surgir alguma coisa, dá para eu fazer o que eu quero. Olha a dica, pessoal. Olha a dica. Abraça as oportunidades. Exatamente. E vai para cima. Mostra interesse, sabe? Porque eu poderia muito bem ir lá, dar o meu melhor na rede social, ir embora e acabou. Mas não, eu fazia a minha rede social e sempre falei, não tem uma nota pro jornal, não tem alguma coisa? Aí começou faz uma nota sobre isso aí, tal coisa. E a TV era nacional, né? Da Século XXI pega no Brasil inteiro. Sim. Então dá uma nota sobre tal coisa. Eu, nossa, que legal, fazia a nota. Aí veio o Martim, isso, me dava toque. Deu, beleza, não sei o quê. Aí no outro dia, de novo, se puder, não é porque você fez uma vez que eu já estava me sentindo do jornal. Você tem que insistir, isso é interessante, é legal falar.
Eu insisti, ó, não tem nota. Ó, então tá bom, então anota. Aí passou um tempo, comecei a fazer bastante nota, daí eu falei assim, ó, você não quer fazer a previsão do tempo? Mas, ó, não conta pra ninguém que você tá fazendo a previsão do tempo, senão vai dar ruim pra gente. Faz o seu aí, não sai errado nada da rede social, mas faz a previsão do tempo pra gente. Aí comecei a fazer a previsão do tempo do jornal, aí começava a escrever a previsão do tempo, continuava na rede social. E fui crescendo assim, fui fazendo a nota, fui fazendo previsão do tempo. E, assim, o primeiro ano, eu fiquei 2 anos como estagiário, mas a partir de uns 6 meses que eu tava lá, eu já tava fazendo muitas coisas que o pessoal da equipe tava fazendo também, de nota, de previsão do tempo e tal. E aí sempre falaram, tipo, ó, eu gosto de esporte também, se surgir alguma coisa e tal, dos caras, ah, legal. Aí o Bonissoni, que foi, pô, meu parceiro, né? Ele falou assim, ó, acompanha comigo, vamos lá, sobe no Switcher, você acompanha o esporte comigo. Aí comecei a acompanhar o esporte com ele. Que legal. Aí passou um tempo, ele falou assim, ó, dá a regressiva aí. Comecei a dar regressiva no Switcher. Aí eu falava, eu que falava às vezes no ponto do apresentador. Então ele foi me dando liberdade. E aí chegou um tempo, ficou tipo, eu e o Bonissoni meio que escrevendo esporte, foi muito bacana. E aí cresci o suficiente para já ficar fixo no esporte. Então, tinha rede social, mas aí já contrataram outra pessoa para rede social e eles me puxaram para o jornalismo. Aí já mudei, eu sentava desse lado aqui, já mudei para o outro lado, já comecei a sentar junto com eles ali. Então foi um crescimento assim, por insistência minha, sabe? Eu sempre pedindo para fazer as coisas. E aí foi natural, acabou meu estágio no segundo ano, fui contratado e aí eu já estava dirigindo junto com o Bonissoni Programa de Esporte. Aí o Bonissoni saiu, aí contrataram o Carlos Eduardo de Freitas e aí o Carlão foi contratado também para dirigir o esporte no lugar do Bonissoni e nisso o Carlão começou a trabalhar na CBN Campinas, na rádio. E aí passou, sei lá, pouco tempo, ele falou, viu, você não quer trabalhar comigo na CBN Campinas? Aí eu falei, pô, tô me formando, tipo, tava prestes a me formar, eu tinha acabado de me formar, falei, pô, já tô trabalhando com uma coisa que eu gosto que é esporte, tem uma oportunidade na CBN Campinas, falei, pô, vambora. E aí, desde então, comecei no plantão da CBN Campinas e tava na século XXI, que já o primeiro contato que eu tive contigo assim de referência foi na CBN, que eu além de ouvir, eu através do Projeto Vulcão, né, eu te vi lá e tal. E você tem a memória de quando você foi a primeira vez assim para a beira do gramado, como é que foi? Porque aí quando você vai para a CBN, como é que não vamos pular essa etapa? Como é que foi assim? Você foi já para qual foi o seu papel lá, né? Tipo, a princípio eu ia tinha o âncora, né? Para quem não sabe, no rádio, numa transmissão de rádio, você tem o narrador, você tem o comentarista, você tem o repórter, você tem o âncora e você tem um plantão, além do operador do rádio, né? Então você tem aí uma equipe de 6 pessoas trabalhando em uma partida de futebol. Depois tem toda a equipe de jornalismo, de produção, enfim. E aí eu fui fazer o plantão, então eu falava os jogos, tipo, a terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, passava os jogos e tal, ajudava a fazer o roteiro, então, destaque da Ponte, destaque do Guarani, destaque disso, comentário e tal, então fazia, distribuía para a equipe, aqui tá o roteiro dessa jornada. Então eu comecei para fazer o plantão e às vezes ia conversando com o âncora, porque quem tá nos assistindo não sabe, mas passa muito perrengue uma transmissão de rádio. A equipe pode estar no estádio e cai essa transmissão, pode ser que acabe a luz. Então, assim, tinha um jogo, eu tava no plantão, acabou a luz. Então Gabriel, liga na CPFL, liga não sei onde, vai descobrir o que tá acontecendo, se é na rua, se é no estádio, se é não sei onde. Aí você tem que começar a ligar o que aconteceu, porque que acabou. Uma loucura, né? E aí vira uma loucura, e aí é um trabalho jornalístico que você tá fazendo lá, não é simplesmente abrir um site e ficar lendo qual que é o jogo. Você faz um trabalho jornalístico para poder informar quem tá ouvindo por que acabou a luz, quando que vai voltar, e tenta escutar, e pega a arbitragem, pega regulamento, quanto tempo ele tem que esperar, e aí você vai informando o ouvinte, tem 30 minutos, depois prorrogável isso por mais 30, senão a partida vai ter que ser adiada para amanhã e tal, e aí você vai soltando informação, porque daí você tem 30 minutos e aí você vai ficar falando do que ali? É duro, então assim, você passa por muita coisa no rádio. E o rádio é bom por causa disso, porque você vai falando, você vai tendo a embocadura, questão de vocabulário. Por isso que é importante no jornalismo você ler, para você ter conteúdo suficiente para você poder, num perrengue, sair de uma saia justa. Porque vai acontecer, Exatamente. Você vai passar por alguma situação
Que nem, eu vou entrevistar o Márcio, aí o Márcio não chegou para dar entrevista, então tem 15 minutos, tem um buraco. Tá, mas e aí? Quem tá ouvindo não tem culpa que o Márcio não foi. Tá só soltando música, só. O programa tá acontecendo, entendeu? Então você tem que ter um plano B, um plano C, um plano D pra, vou entrevistar o Márcio. Se o Márcio não chegar, putz, preciso ligar para alguém, vamos falar sobre isso, vou puxar esse assunto, o que está acontecendo, você precisa estar antenado com tudo que está acontecendo, porque se o Márcio vai falar sobre a ponte não tá, amanhã tem Jogo do Brasil. Então, amanhã tem Jogo do Brasil, a nossa rádio vai transmitir, mesmo que for em rede, mesmo que não seja a equipe de Campinas, mas você vai escutar aqui na CBN Campinas sobre tal determinado assunto, ou na emissora que eu estiver trabalhando e tal. Então, essa base do rádio, ela é muito interessante. Então, eu comecei como plantão, também numa equipe muito boa, com o Valdênio Amorim, com o Roberto Diogo, com o João Carlos de Freitas, com o Carlão, com um pessoal muito experiente. Eu ia sempre olhando o que eles estavam fazendo, como é que eles falavam. O Semedo, o Rafael Pio. Semedo, é verdade, Semedo também. E aí, teve uma época que o Semedo saiu da CBN, ele era o repórter da Ponte, ele saiu. E aí me fizeram um convite se eu não queria ser o repórter para cobrir a ponte. Aí eu falei, aí você dá aquele friozão na barriga, né? Você fala, caraca. Bom, aí você pensa, bom, já trabalhei no século XXI, já fez isso. Aí tudo que você fez antes é a base para você falar assim, sim, é a minha oportunidade, eu consigo. Porque a gente sempre tem, né? Eu, pelo menos, sempre tive uma mente meio impostora de falar assim, nossa, será que vai dar conta? Será que vai virar? Será... E aí você começa a lembrar, mas peraí, eu já fiz isso, já fiz aquilo, sim, vou dar conta, vou estudar, tal. Sim. Aí aceitei o convite e agora em dezembro de 2021 completei 5 anos. E como é que foi, assim? Porque deve estar muito vivo isso dentro de você, né? A primeira vez ali na beirada do gramado. Primeiro que é o sonho de todo mundo. Eu trabalhei de fiscal na Federação Paulista e eu fazia o pedido, na verdade, né, pro Douglas. Ô, Douglas, tô te caguetando aqui. Douglas, deixa eu ficar do lado dos bancos de reserva ali, cara. E eu ficava ali olhando o jogo. Falei, caramba, meu sonho. Eu ficava ali e como ponte pretano, né? E às vezes você não pode manifestar nada, né, cara? E eu assim, nossa, cara, você se segura. Então eu tenho muito vivo isso. Mas como é que foi pra ti, assim? Tipo, como é a oportunidade da tua vida. E tem aquela coisa do menino que tá vivo dentro da gente com um sonho, né, cara? Imagino que foi muito emocionante, né, cara, pra demais. você. Eu me controlei bastante, sabe? Pra não deixar a emoção tomar. Porque aquela emoção é sua. O ouvinte, ele não precisa ter a sua emoção. Porque, por exemplo, vamos supor, um jogo de terceira rodada, um jogo normal, Ponte e Mirassol, normal. Aí você tá muito emocionado, você começa a chorar. O cara que tá ouvindo fala, mas... Peraí, o que aconteceu? Por que ele tá chorando? Entendeu? Então, tipo assim, a sua emoção. Então, no jornalismo, você aprende a controlar a sua emoção. Que aí é o profissionalismo. Aí é o profissionalismo. Aí que a faculdade me foi muito boa, porque eu apresentei jornal na faculdade, apresentei programa de rádio, então você dava uma notícia triste, você dava... dar uma morte é algo muito complicado, sabe? Eu imagino pro jornalista que trabalhava no acidente da Chapecoense. Como é que você fala ali que morreu o companheiro seu, que morreu o jogador de... Então, assim, você tem que ter um preparo gigantesco, assim, para você poder controlar a sua emoção. Claro que em determinados momentos, por exemplo, do acidente da Chapecoense, se um repórter tá falando se emocionar, você entende o que tá acontecendo. Mas numa terceira rodada de campeonato, num jogo nada a ver, eu tá emocionado, o pessoal vai falar assim, mas a ver esse cara chorando. Então, assim, eu me controlei bastante e foi mais um sentimento de felicidade de algo... Sim. Que eu consegui realizar do que realmente de um choro, de passar um filme na cabeça. Eu me controlei, eu me preparei para aquele momento e eu também sou muito crítico, né, com o meu trabalho. Então, a partir do momento que eu participei daquela primeira jornada, eu já falei assim, eu preciso melhorar para a segunda, eu preciso... E aí eu ia pedindo feedback. Mas teve aquela coisa da família, tipo, e você, tipo, um dia antes, né? Nossa, cara, é amanhã. Tal, sem dúvida. Né? Aquela mãe, coisa, pai, é a mãe irmã, e tal, né? Certeza. Todo mundo... A avó escutando, né? Desejando aí você fala, sorte. mas... Porque aí você falou que é crítico, né? Aí você, quando terminou, depois de algumas horas, né? Todo mundo é parabéns, tal, mas não fui bem... Não, mas foi bem sim. Tipo foi... isso, não é exatamente. aquela coisa... Não, foi excelente. Não, é isso aqui, tal. Eu sempre tive, assim, o bom senso, sabe? Eu nunca participei de uma jornada que eu fui bem, que eu não cometi nenhuma gafe, e falei assim, nossa, hoje eu fui ruim. Não.
Mas sempre tinha alguma coisa que falava assim, putz, eu precisava mudar minha entonação nisso, nossa, tá. É uma autocrítica, tá mas não punitiva, né? Porque tem gente que se autopune demais, sim, né? se Aí maltrata bastante. se maltrata né? bastante, exato. Isso acontece. Já aconteceu bastante comigo já, de ser crítico o suficiente, mas daí, enfim, a terapia tá aí pra isso, né? Faço até hoje. Isso é importante. Eu tô até te falando porque eu também sou muito punitivo comigo, inclusive... Para 2022 vem uma nova versão do Márcio aí, que assim, eu tô assumindo a minha identidade. É isso. Eu tô, para os críticos, porque assim, às vezes tem gente que não tem a nossa coragem, o cara só vem para tirar a tua visão da coisa. Então assim, cara, tenha foco no teu sonho, naquilo que você faz. Se você não fez bem feito, se autoavalie, ouça, mas assim, não pega isso com aquela coisa que nem tu falou, porque... A terapia tá aí para te ajudar, meu amigo. Então é isso. E aí a terapia me ajudou bastante, né, com isso, porque às vezes eu vinha com reclamação e a pessoa fala, mas por que você está se importando com isso? Porque isso é verdade? Não, não é. Então não se apega a isso. Mas, sabe? cara, a atmosfera que você vive, tanto da informação que você tem que passar, que é uma coisa muito séria, tem centenas de milhões de pessoas. Você tá numa atmosfera que o povo é exigente ao último. Pô, eu trabalho com futebol e com política, são duas coisas que você tá mexendo com crença, com paixão, com amor, com quase religião. E sabe? é aquela coisa que o pessoal fala assim, que não se discute no país e só vive se matando, que é política e o futebol. Todo mundo briga por isso, todo mundo a crítica é lá em cima, né? E então é por isso que a gente precisa discutir, para mudar exatamente isso, né? Exatamente. Como se não discute? Se discute, sim, claro que precisa. Sim. São coisas que estão interligadas. A política, ela é importante, por mais que você não goste, por mais que você ache que todo mundo é a mesma coisa, e não é. O futebol é a mesma história. Você pode ter a sua paixão, mas você precisa respeitar o outro, você precisa respeitar o trabalho do outro. Então, assim, você trabalha com paixão e você tem que entender. Às vezes o time perdeu, o cara tá bravo, ele vai te xingar e você não pode levar isso pro pessoal, entendeu? Porque senão você pira. Se todo xingamento, crítica que você receber, você fica, mas será que é verdade? Será que eu sou isso? Será que eu sou assim? Ainda que eu tive muita sorte, assim, que eu recebi pouquíssimos, assim, xingamentos. Mas é óbvio que no estádio, às vezes o cara não tá nem vendo, né? Ô, jornalista, seu isso, seu aquilo. Você é galinha, ou você é não sei o quê, ou você é chita, ou você não... E te xinga não sei o quê, e você passa, sabe? Tipo, não olha, não encara, você fala, bom, deixa eu seguir aqui, tá? Porque o cara não tá sabendo nem meu nome. Então, ele tá xingando porque ele tá com uma figura ali, com um microfone, que ele tá exaltado, que ele tá isso, e a gente sabe que estádio de futebol é aquele ambiente pro cara descarregar. Então, assim... Você passa a entender o que está acontecendo ali. O que você falou da informação, ela é fundamental, né? O trabalho do jornalista, ele é dificílimo, porque você tem que confirmar uma informação. Às vezes, o principal ali não quer te dar essa informação, não quer que vaze, e aí você precisa checar 1, 2, 3 vezes para confirmar e dar a notícia. A partir do momento que você deu a notícia, você tá confiante daquilo que você falou. Então, se vier alguém te xingar, você fala, tudo bem, você pode xingar, pode estar isso, mas eu tenho esse embasamento. Aconteceu isso. Pode ser que mude? Pode ser que mude. Sim. Pode ser que o cara falou para mim, fulano vai ser contratado. Aí você falou, o fulano pode ser que seja contratado, ou deve ser contratado. Porque no jornalismo a gente aprende um pouco isso, né? Pode tudo. Então no jornalismo você evita falar que pode. Porque poder pode. Pode isso, pode aquilo. Então você vai chutando no pode. Não, então utilize o deve. Deve isso, deve aquilo. Então você tem que checar. Deve, tá bom. Então, Márcio deve ter um podcast. Aí o podcast não sai. O Gabriel falou que deve. Então, é que quando eu conversei com 2, 3 pessoas, as 3 pessoas falaram que deve. Isso mudou no meio do caminho. Sim. Então, isso acontece também. As coisas, elas... E aí, dentro disso, assim, tem alguma gafe que você comentou, você fez, você falou, caramba, mano, essa foi... Pô, essa que até meio engraçado, assim, teve alguma ou alguma? Tem uma que eu falei, naquela coisa de punitivo, né? Que me marcou. Na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Avaí Ponte, lá em Florianópolis... A gente foi com uma equipe para Florianópolis completa, que era o jogo do acesso. Empate era do Avaí, quem vencesse conquistava o acesso. Então, assim,
torcida da Ponte lotou a parte dela em Florianópolis, torcida do Avaí obviamente lotou. A gente foi um dia antes, então a gente vivenciou todo aquele clima, a gente saiu com o CBN Campinas, os caras já brincavam do Avaí que não ia subir, como se a gente fosse todo mundo ali, Ponte Pretana, e os caras do Figueirense, vocês vão subir, não sei o quê, como se a gente fosse tipo o jogador, sabe? Então assim, foi muita expectativa ali e tal, e eu fui como repórter das duas equipes, então eu era o repórter tanto da Ponte quanto do Avaí. Então assim, eu me preparei bastante, estudei e tal, a gente foi fazer. Aí, abertura, tipo, a abertura pro jornalista é o principal, é tipo o pontapé inicial, sabe? Você falou bem, você deu sua informação, vai embora. Depois, assim... Agora, se você errar ali, já dá uma quebra de confiança. E o jogo era 4 horas da tarde. Aí o Roberto Diogo ancorando tá, todas as informações diretamente de Florianópolis e levantando a bola, é a última rodada, quem ganhar sobe. A informação da Ponte Preta é com o Gabriel Castro. Boa tarde, Gabriel. E eu, boa noite, Roberto Diogo. E uma lua. Boa noite, Roberto Diogo. Aí eu me perdi, porque eu falei, cara, não é boa noite. Não é boa noite, tem que dar boa tarde, não sei o quê. Aí meu destaque foi horrível, porque daí eu comecei a pensar, eu queria corrigir. Eu falei, não, se eu corrigir vai ficar ainda pior. Tipo, vai embora quanto antes. Aí eu dei a informação, não sei o quê. Aí volta, o Diogo percebeu que eu já tava nervoso, não sei o quê dele. É o nervosismo, é a última rodada, vamos lá, Gabriel, não sei o que. Agora os destaques. Aí, tipo, ele consertou assim e me entregou de novo. Deu boa tarde, Roberto Diogo, boa tarde, amigo. Aí, tipo, saiu um peso depois ali, porque ele lidou muito bem com a situação. Na experiência dele ajudou. Ajudou bastante, mas eu fiquei o resto do dia, falei, cara, não acredito. Pô, na primeira, eu erro depois. É o jogo da vida, né, cara? Sei lá, erro quem marcou o gol, sabe? Mas no começo não tira a minha confiança, sabe? Porque eu tava nervoso, era a primeira decisão, era a primeira vez que eu tava em outro estado, sabe? Tinha viajado com a equipe completa pra Florianópolis, narrador, 2 comentaristas, então a gente tava com toda a turma lá, e eu entro assim, boa noite, aí assim que você faz, você fala, o que você tá falando, Gabriel? Sabe? Aí a cabeça já começa, tipo... Porque tem aquela questão do que você tá falando e o subconsciente tá falando aqui, não, cara, você errou, aí você já faz todo aquele filme em câmera lenta, né? Pô, o pessoal vai falar depois, não sei o quê. E te desconcerta, né? Tipo, é um negócio boa, porque às vezes quem para tá ouvindo, tipo, tá bom, falou boa noite, mas é boa tarde, sabe? Às vezes pro cara tá nem aí, ou o cara azou, tipo, olha, o repórter deu boa noite 4 horas da tarde, então... Mas pra quem tá dando informação, assim, pra mim aquilo lá, porque era o começo, sabe? Você quer ir bem, é um negócio simbólico, mas que representativo, sabe? É o pontapé inicial. Eu já mandei uma boa noite já de cara, assim. E teve uma outra também na Século XXI, que aí eu já tava participando do programa do Século XXI Esporte, e aí eu tava lendo comentário, né? Pô, muito comentário, não sei o quê. E aí um dos comentários da cidade do cara, eu não sei que nome que era, eu li cachorro. Daí, tá aqui fulano na cidade de cachorro. Aí no programa tava o Carlão e o Bola estava do meu lado. Ele olhou no Bola e fez, cachorro? Cara, eu tive uma crise de gargalhada. Aí eu, não é cachorro. Aí eu tentei buscar, eu já perdi o nome. Eu não lembrava mais o nome do cara, não lembrava a cidade. Aí ficou fulano de cachorro, velho. Nossa, mas velho. Mas daí, esse eu levei mais na esportiva, porque eu dei tanta risada no ar que eu falei, pô, mas que cachorro? Foi mais cômico, né? De onde que eu tiro o cachorro? Não tem nem perto cidade, alguma coisa de cachorro, não. Sei lá onde. Mas é muito rápida a informação, às vezes, ali, você né? Tá ao vivo. Tudo que eu trabalho é ao vivo, no rádio é ao vivo, na TV é ao vivo. Falou, foi pro ar. Então, assim, você tem que ter muita responsabilidade, você tem que tomar muito cuidado, não pode ter mal entendido. Uma baita de uma a informação, ela chega e a pessoa recebe. Então, assim, tudo bem, você pode pedir desculpa, você pode corrigir a informação, você pode. Mas, cara, você tem que ter um cuidado muito grande no jornalismo. Sim. E aí, como é que é a vivência com outros jornalistas, né? Porque assim, pelo que eu vejo, aí eu vou falar assim, pelo que eu vejo, pelo menos aqui em Campinas, eu vi que tinha uma galera bem unida ali na época do Vinícius, do Caio. Sim. Tem o Vilardi, eu sou apaixonado por ele, o Biano, poxa, o pessoal... Como é que é essa vivência aí de vocês, cara? É bacana. Acho que assim, como qualquer profissão, tem as suas panelas, né? Tem com quem você se identifica mais. Mas eu acho que aqui na cidade de Campinas, a maioria, assim, se dá muito bem. Sim. Porque já trabalhou junto, né? Roda bastante no jornalismo. Então, sabe, você
trabalhei com o Carlão na Século XXI, mas já trabalhei na CBN. Então, na CBN eu já trabalhei junto com outras pessoas. E aí, a hora que você vê, você já trabalhou em tanto lugar que você já trabalhou com muita gente. E um passava então, informação pro outro? Como é que é? Passa informação. Passa. De notícia, você diz? Isso. Aí eu acho que depende do veículo que você está trabalhando. Se é um veículo concorrente, que tem, por exemplo, um jornal no mesmo horário que o seu, você troca a informação. Mas, por exemplo, se eu descubro alguma coisa, eu já vou checar e já vou jogar no ar. Aí, a partir do momento que eu jogo no ar, aí você pode falar com o outro. Se eu tiver perguntar, eu falei, cravei, já dei aqui e tal, pode confirmar, ou confirma com as suas fontes, mas eu dei aqui. Então, você tá sempre conversando com o outro, você pode apurar junto com o outro. Tipo, você tem o contato do fulano? Eu tenho, por quê? Não, porque eu tô achando que tal coisa. Legal. Então, você vai apurando junto com o outro, um vai por uma frente, outro vai pro outro. Porque, principalmente no mundo do futebol, cara, é muita notícia desencontrada, né? Empresário de jogador quer uma coisa, o clube quer outra, o jogador quer outro, a família do jogador quer outra coisa. Então você escuta o empresário, você cravar no que o empresário quer, às vezes o empresário quer que o jogador vá para tal time. Sim. Só que a família não quer, o jogador não quer, o próprio time não quer. Aí se for no empresário, fulano vai para tal time. Não, peraí. Então, quer? Clube, você quer? Não quer? Então tá bom. Então fica só com o seu desejo aí, se algo se concretizar, se é a proposta, depois a gente conversa. Então tem muito isso, assim, você vai conversando com os colegas, ouvir isso, ouvir aquilo, mas é uma turma muito boa, mesmo essa turma de agora, com o Lupe, com o Rony, são pessoas sensacionais. É verdade, eu não citei o Lupe já me entrevistou também, cara super bacana. Tem uma rapaziada mesmo que eu sou grato, assim, porque abraçaram o Projeto Vulcão. Eu sou muito grato ao Projeto Vulcão porque me gerou oportunidades, como essa aqui com o Gabriel, é coisa linda. E essa questão assim do jornalismo, hoje você está na TV, quando você foi para a TV, assim, que você falou, caramba, vou ter que, né, e a questão de apresentar tal, como é que foi esse desafio para você? Aí na Século XXI mesmo, eu fui comentarista do Século XXI Esporte, porque daí mudou a equipe, aí o Carlão ficou como apresentador, que era o diretor, eu que estava junto com ele no Switcher, fui para frente das câmeras. Então foi minha primeira experiência no Século XXI Esporte como comentarista. Aí o Século XXI Esporte, que já ia acabar, quando a gente assumiu ele já ia acabar, que a gente conseguiu reverter ali, mas o programa já ia acabar. A gente conseguiu reverter, durou mais um pouco, aí quando ia acabar, na época da Copa do Mundo do Brasil, 2014, a gente criou um novo projeto, eu e o Carlão, a gente criou um novo projeto que chamava Hora do Jogo, que 15 minutos antes das partidas a gente tinha um programa bem descontraído, falava das escalações, então tinha Camarões e Islândia, eu ia procurar a pronúncia dos caras, a gente ia pesquisar onde o pessoal ia se reunir para poder assistir o jogo, então tem uma comunidade de tal seleção, vai em tal bar, vamos lá, Portugal vai se reunir ali, ia lá fazer matéria com os caras, então foi um programa muito legal que a gente pegou na época da Copa. A Século XXI gostou, esse Hora do Jogo durou mais um ano, que a gente ia com um convidado também, que foi um programa muito legal, então eu já tinha essa experiência no vídeo do Século XXI Esporte e do Hora do Jogo. Depois eu saí da Século XXI, um mês depois, foi tipo o tempo de umas férias, né? Foi exatamente um tempo depois, surgiu uma vaga na TV Câmara Campinas. E aí eu fiz a entrevista e aí eu já fui como apresentador do jornal. Então a Gabi, que eu trabalhei com ela na Século XXI, estava na TV Câmara Campinas. O Bonissoni também estava na TV Câmara Campinas. Legal. Então a coisa que você falou do contato foi isso. O Bonissoni falou, tem uma vaga aqui, manda seu currículo. Aí eu mandei, já tinha 2 pessoas que me conheciam, fiz a entrevista, fiz tudo. E aí a Gabi apresentava uma edição do jornal, eu apresentava outra edição do jornal. Então aí na TV Câmara Campinas eu já fui como apresentador do jornal. E aí tô desde então... Tinha aquele programa que você me entrevistou, mas tinha... O Mais Esportes, porque daí eu sempre falei, eu gosto de esportes, se tiver, eu quero apresentar também. E ali você também entrevistou umas lendas do esporte ali que... Márcio, eu já entrevistei cada pessoa que eu falei... Vou te dar um exemplo. O Biano me indicou numa situação aí que a gente tá para 2022, o Vendramini. Cara, eu fui pesquisar sobre o Vendramini. Cara, ele é uma lenda do basquete. E eu falo, caramba, o Vendramini tem que virar uma matéria dentro do Projeto Vulcão.
tantos outros que aí eu fui assistir o programa contigo, que foi onde eu fui descobrir que eu falei, caramba, esse cara é uma lenda. Aí chama de Vendra, né? Vendra, você é uma lenda, irmão. Pelo amor de Deus, cara. Eu tenho que dar benção, assim. O cara assim, um senhor, né? Com uma simplicidade. E a quantidade de título de jogador de título, tá maluco, assim. Eu falo, tá vendo como que no Brasil a gente não valoriza como se deve as nossas joias, né? Que o Sr. Vendramini, ele é um revolucionário dentro do esporte, cara. Então, pô, você é maluco, assim. E assim, qual foi as marcas? O primeiro que você fala assim, nossa, esse cara... Não é porque o primeiro é o preferido, mas o primeiro é sempre o desafiador, né? Assim, você tenha... Dentro disso, assim, você fala... Ou você quer citar alguns nomes... Você fala, caramba, tô entrevistando esse cara, velho. Assim, tipo... tem muitos. Nossa, porque... Eu vi que até o Juca Kfouri, né, cara? Juca Kfouri, entrevistei. Caramba, velho. E fui elogiado. Tinha um portfólio meu que tinha elogios do Juca Kfouri. Ele falando assim, pô, é muito bom ser entrevistado por gente inteligente. Eu assisti esse portfólio no YouTube. Que ele fala, o Gabriel só faz pergunta difícil. Você já viu, né? Ele falou assim, eu tenho 7 minutos e o Gabriel só faz pergunta difícil pra mim. E no final a gente agradeceu, pô, obrigado Juca e tal. E ele, não, é muito bom ser entrevistado por gente inteligente. Eu falei, pô, aí esse ego não é, ciente, não, né? pô, Fala, aí, pô. Graças a Deus, tô no caminho certo, tô fazendo um bom trabalho. O Juca Kfouri, acho que é um desses, né? Tenho muito orgulho de já ter entrevistado. O J. Júnior também, do Sport TV. Foi Se eu não falar o Márcio Vulcão, eu vou ficar chateado, hein? O Márcio Vulcão foi muito legal. O Mineirinho do skate foi muito bacana também. Sou fã do cara, foi legal. Frank Caldeira, só lenda, velho. Do atletismo, de maratona. Foi muito bacana a entrevista que eu fiz com ele. Assim, eu tenho muita sorte, Márcio, porque a cidade de Campinas, ela é muito rica, muito rica. Então, assim, eu tô acho que há 4 ou 5 anos na TV Câmara Campinas também, e é um programa semanal. E toda semana eu entrevisto gente. Não ficou uma semana de falar assim, nossa, quem que eu vou entrevistar agora? Toda semana eu consegui entrevistar gente de Campinas. Então, assim, a nossa cidade ela é riquíssima. É muito bom morar em Campinas e fazer esses contatos. Então, por exemplo, Evandro Lázari é treinador da seleção brasileira de atletismo. Já foi para diversos Jogos Olímpicos. Treina lá no CEA, no Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima. E tem diversos atletas lá. Então, já entrevistei o Evandro Lázari, que é o treinador da seleção brasileira. Aí você pega no futebol, você tem Ponte e Guarani, então você também tem recurso para poder, é mais difícil, mas você tem treinador, você tem jogador, tem dirigente. Eu entrevistei o presidente dos 2 clubes na época, Ricardo Moisés e o Sebastião Arcanjo. Aí você tem futsal, para continuar ali na linha do futebol, você tem o pulo futsal, Pulo Campinas, então também já entrevistei o Jafão, que é o presidente, hoje presidente da Liga. Já entrevistei o Valtinho, o atleta, o Doia goleiro, então já entrevistei muita gente legal. Aí você pega vôlei, você tem vôlei masculino aqui também, que tem uma equipe fantástica. Então, já entrevistei o André Heller, já entrevistei o Maurício Lima, o Renan fui Buiatti. condutor com a tocha olímpica com o André Heller. Que honra. André Heller, a Branca, a Maria Helena, que era a Branca que foi prata, né, no basquete, a Maria Helena que foi a técnica, com a Pelé, com a Conceição... cara, foi épico, né? Assim, eu ficava assim olhando, né, pessoal. E o meu percurso foi o percurso mais longo e eu parava, né? Tinha o público e tal. Eu era o cara famoso. Eu falei, caramba, que honra, né, cara? Assim, foi uma honra pra mim. E é legal você estar falando isso, mas eu queria deixar uma provocativa. A gente precisa levar essas informações para a escola. E o material já está pronto. Por que não replica isso? Essas matérias para os alunos assistirem e terem essas... Porque o que falta muitas vezes é referência. Sim. Eu falo porque eu estou no contexto social. Quando eu fui passar o documentário do Ayrton Senna, a menina falou, quem que é Ayrton Senna? Eu falei, caramba, não é possível, velho. Assim, tipo, triste. Então a gente precisa passar essas referências, porque a referência para mim nada hoje é youtuber, os MCs e assim, falta a gente trazer essa referência. E o nosso país é muito rico de obra-prima para o esporte, cara. Então a gente precisa fomentar isso com mais força. Tô super feliz da gente poder fazer essa resenha, por quê? E olha o que o esporte gerou.
gerou um apresentador e um jornalista de ponta, de sucesso. E eu falo para a molecada do projeto, pô, eu não posso garantir que você vai ser um atleta profissional, um jogador de futebol, mas você pode ser um jornalista, pode ser um apresentador, você pode ser um técnico, você pode ser um fisioterapeuta. É muito amplo o mercado, não é, Gabriel? Muito, muito. E é o que eu falei, né? Na época que eu trabalhava em shopping. Se você conhece pessoas, então isso é muito legal. Se você assistir um documentário, pode ser que você não seja um esportista, mas que nem, pô, eu já entrevistei a Larissa Zink, que é da parte de neurociência do esporte. Sim. Então, assim, tem outros caminhos que você consegue dentro de um clube, que você tem um psicólogo, que você tem uma nutricionista, que você tem toda a preparação para ali dentro da quadra, sim, dentro do ringue, enfim. Então, assim, é um meio muito grande. Porque você, querendo ou não, você faz parte da construção daquele campeão. Então, sim, eu sou o técnico, então você tem a mão ali para... Claro, então você pode... Fundamental, são pessoas que são fundamentais. E só depende de você, se você se dedicar, se esforçar. Porque não é fácil você abrir mão de balada, de rolê, de tantas coisas para que você leia, estude, pesquise... porque uma das coisas que a galera quer fazer hoje é estar assistindo um documentário e estar com o celular aqui no WhatsApp. Você não vai ter poder de concentração. Então, a gente precisa começar a resgatar alguns valores e eu falo pra meninada, vocês podem. Porque se eu fosse parar assim, nos meus 17 anos, quando eu perdi meu pai e minha mãe, eu não imaginaria que eu teria um projeto social que eu considero hoje de sucesso e estaria sentado com uma lenda, né, que é um apresentador e um jornalista de ponta. Você é maluco, assim, cara. Eu via vocês lá, assim, no campo, cara, os olhos brilham, assim, de verdade mesmo, assim. Eu fico olhando e falo, caramba, olha onde esses caras estão, mano. Aí eu tava indo embora, muitas vezes, indo embora do estádio ali, o Gabriel vai falar, caramba, eu conheço o Gabriel, meu parceiro, tá na televisão, conheço, é parceiro. Não fica mais distante, né? Você aproxima. Mais distante, exatamente. Então, e isso é legal, essa vivência, né, cara? E acho que para as crianças é questão de representatividade, né, quando a gente fala. Então, aquilo que você assistia pela TV, eu falei aqui, eu assistia pela TV também o Cajuru, o Milton, né? E aí teve uma hora que eu chego e sento, não de igual para igual, mas eu consigo fazer pergunta pro Juca Kfouri, eu consigo fazer pergunta pro J. Júnior, eu consigo fazer pergunta pro Mineirinho, pro André Heller, pro Maurício Lima. Você estuda, então passar essa mensagem, esse futuro para as crianças, isso eu acho que é fundamental. Eu fiz programa, porque daí na TV Câmara Campinas, além do Jornal do Esporte, eu apresento também um programa de debate que chama Questão de Ordem, junto com sempre 2 vereadores e um convidado. Uhum. E eu já entrevistei o Fernando Vanin, que é o secretário de esporte de Campinas, e eu falei sobre isso, né? A importância da educação física, como é que a gente chega nas crianças. E ele sabe que, tipo, ele falou, é o grande desafio, é um objetivo nosso, que a educação física, as crianças passem por todas as modalidades, porque acho que tem muito disso, né, na educação física. É só futebol, mesmo que não seja só futebol, parece que tem uma coisa que é só futebol, a gente leva essa mensagem, não pode ser só futebol. Tem que ter o vôlei, tem que ter o basquete, tem que ter o atletismo. Pode ser que não vire um atleta, mas pode ser que crie o gosto, você assiste pela TV, você se interessa, e aí através do vôlei você vai numa outra profissão. Então você é nutricionista de uma equipe de vôlei, eu vou ser psicólogo, mas eu vou trabalhar. E aí você vai buscando, pode ser que através do esporte. O esporte abre essas portas. Exatamente. E aí vamos falar assim, na parte científica e psicológica da coisa, você praticando o esporte, você gera habilidade diferente. Eu tenho certeza, aí voltando naquilo que você falou no começo, eu tenho certeza que o judô te ajudou a ter uma disciplina diferenciada. Sem dúvida, porque a disciplina antes de fazer uma arte marcial, ela é uma e depois que você faz é outra. Todo mundo que experimentou a arte marcial, que seja jiu-jitsu, o karatê, o judô, isso colabora. Então, no Projeto Vulcão, teve até a tua pergunta, se eles chegam aqui querendo só jogar futebol, eu digo sim, né? Mas eu vou mostrar para eles, porque se eu tenho uma habilidade hoje, porque de falar, de me comunicar, de ter uma resistência, porque assim, mentalmente é uma pressão muito grande, assim, a gente está num projeto 10 anos sem apoio, sem verba, o que vai ser amanhã, mas mentalmente o esporte me ajudou, porque na escola que eu fui de uma escola salesiana lá em Mato Grosso do Sul, que era pública, mas a escola salesiana, ela tem uma excelência muito forte, assim, eu fiz atletismo, joguei handball, joguei vôlei, joguei basquete,
Poxa, o futebol. Importante. Então isso me trouxe poder de concentração, de decisão. Então o esporte em si tem que ser praticado até para experimentar, porque o brasileiro também é muito daquilo de o cara arremessar a bola, como que me erra? Chutou pro gol, como é que a gente corneta muito? É a cultura da vitória, né? O segundo Exatamente. colocado não vale nada, o terceiro vale. não vale nada. Você fala, cara, o cara treinou 4 anos, o cara tá no principal evento que é Jogos Olímpicos, ele tá brigando por uma medalha, como que não vale? Vale muito. De estar ali, ele já superou quantos atletas, dia a dia de treinamento. Então eu falo muito isso no programa, eu luto muito contra essa cultura da vitória que só vale o primeiro lugar. Não, você não sabe que o cara passou, você não sabe a vitória que tá nos Jogos, você não sabe de onde que ele veio. Principalmente num país que infelizmente não valoriza tanto os Sem atletas. Um incentivo. Sem um incentivo. Então, por isso que assim, nesse ano 2022 nós estamos começando aí uma vertente de ser uma captadora social, porque a gente quer trazer a informação. Eu quero colocar num livro ou num documentário a história desses atletas. Vou ter a petulância, né, Gabriel, de dizer para você, olha, eu quero te convidar para que você faça parte dessa questão do V10, porque assim, nós queremos construir e você na vivência pode dar direcionamento. Márcio, falta isso de informação, vamos buscar isso. Ou eu mesmo, Gabriel, a gente precisa desse tipo de informação. Porque eu repito, nós temos muita mão de obra boa. O Brasil era para estar assim, ó, no top dos tops em Olimpíadas. Já demonstra isso, onde os caras treinam, como vai para uma Olimpíadas. E se a gente investir, e assim, ó, é nós por nós. Vamos parar com essa coisa de ficar culpando o A ou o B. Nós temos uma meta, é loucura o que eu tô te falando, né? Mas nós temos uma meta num país de 210 milhões, 1 milhão de pessoas doando R$10. Você imagina isso? E essa captadora não vai fazer só para o Vulcão, nós vamos distribuir isso. Nós vamos distribuir, nós vamos apoiar os projetos que estão lá. O Zezinho tem um projeto, ele não tem colete, não tem cone, não tem um salário. Então, e outra coisa, a gente está formando um time de gente de mente pensante e corporativa. Então o terceiro setor no país precisa ter uma organização assim, uma mente corporativa, de empresa mesmo. Então a gente está partindo para isso. Já quero te intimar, por favor, a fazer parte disso, porque eu sei que você é um apaixonado por vidas, sim, pelo que você faz. Eu quero ter, sim, um laboratório onde eu possa... porque o amador hoje, o pessoal está transmitindo. Por que a gente não pode fazer uma base aqui da meninada da entrevista, né, de repente... Passar por essa experiência. Passar por essa experiência. E ter uma meninada boa, cara, que a gente sabe assim, ó... E que na minha época o pessoal fala assim, ó, tem uns pé trocado que não dá. E tem uns que chega, eu falo, vai fazer um Senai que o futebol você não vai arrumar nada. E a realidade do futebol, cara, no Brasil é outra, né? Assim, não é o que a gente imagina. Você sabe muito bem o que é. Então... Dificílimo. Não é, irmão? Então... Muito. A concorrência é muito grande, mas é esse futuro, né? Falar assim, ó... Você não dá para o futebol, mas você pode ser um jornalista, você pode ter uma outra profissão, você pode ser feliz, pode assistir, pode... Tem outros caminhos, não é só... E que não é o step, é uma coisa apaixonante quanto ao futebol, porque você não é um cara frustrado, eu não fui jogador de futebol, de jeito nenhum. Eu sou... Melhor decisão que eu tomei na minha vida. Entendeu, pessoal? Às vezes a gente tá vislumbrado, porque o futebol, o cara tem um carrão, tem um casão, tem um mulherão, tudo com ão, e a gente tá aí vislumbrado. E de repente o propósito é ser um baita de um jornalista. É você aprender a lidar com a decepção. Você vai se decepcionar ao longo da vida. Quando eu fui rejeitado no teste, lógico que eu fiquei triste. Você acha que não? Você acha que eu falei assim, não, daqui pra frente vai ser outra coisa. Era o que eu queria, você fica decepcionado, mas a partir do momento você tem que tomar uma decisão. Fala, tá bom, então talvez o futebol... Talvez fosse o futebol, se eu tivesse insistido. O Cafu não fez mais de 20 testes antes de passar? Zé Roberto, não é? Diversos testes, então assim, poderia ter insistido e virar jogador de futebol? Podia, fui por um outro caminho, deu certo. O que a gente precisa mostrar para as crianças tem vários caminhos, não existe só um caminho. Você tem o seu sonho? Tem. Se esse sonho não der certo, a gente vai criar um outro e vai dar certo também. A gente tem o plano A, o plano B, o C, o D, claro, o E, o F, e que vai te fazer muito feliz se você fizer com paixão, dedicado, estudado, porque assim, às vezes a gente vê o Gabriel lá na tela da TV, mas a gente não vê o que ele passou, que é uma construção, tá? E hoje...
eu acho que o acesso ele gera algumas facilidades. Sim, eu acho que a galera sim. não sabe aproveitar ainda com Sim, sabedoria, né? sem sombra de dúvidas. A questão do acesso de internet, hoje em dia muitas pessoas têm celular, então assim, as coisas estão mais fáceis. Mas isso não quer dizer, vai até um certo ponto, né? Sim. Você tem a facilidade até aqui, depois Sim. disso você vai ter que correr atrás, como sempre todo mundo correu. Então assim... Exatamente. Meu brother, vamos caminhando aqui pro final. Bora. É uma pena, mas assim, ó, já fica intimado para voltar. Vamos. Porque aí eu tô montando a outra vertente ali do estúdio, a gente vai querer fazer o ao vivo. Quem sabe a gente faz uma dobradinha, Gabriel, né, com o Lupe, junto com o Biano, e a resenha vai ser monstra. Resenha né? dos jornalistas. Que aí eles se caguetam, né? aí é um fritando o outro, claro, com sabedoria, Acho né? justo. Não é Acho legal? justo, Então acho. vamos para essa resenha aí. Queria que você deixasse aí a sua mensagem final. E de verdade, assim, ó, não é rasgação de seda. Para mim é um presente de Deus ter você aqui. Você é uma referência para mim. E quero que você, de fato, ore e pense com carinho, porque eu quero ter você como referência para minha meninada. Para minha meninada, que eu digo, é o Brasil afora, né? Porque a gente precisa. É um cara de família, é um cara que lutou, um cara que batalhou. E não existe facilidade, pessoal. Não existe... Então, são referências. Eu converso com muita gente e falo, pessoal, 2022 é o tempo da gente poder avançar. Eu meditei muito nesse tempo de pandemia. Eu estava muito no mimimi. Eu tive pessoas muito especiais do meu lado que me colocaram em erupção novamente. E eu estava perdendo a minha identidade, porque eu estava abraçando a crítica alheia, eu estava me exigindo, me punindo muito. Então, Gabriel, eu gostaria, cara, que eu sei que você é um cara que fala com o coração, que tem alma. Queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal e fique à vontade. E aqui está de portas abertas para que você... né? É muito simples, mas assim, está de portas abertas para que você venha a hora que você quiser. Fico muito feliz, agradeço o convite que você fez, Márcio. Também sou um admirador do seu trabalho, da sua persistência. E espero que a gente esteja saindo desta pandemia, que seja um 2022 sem um vírus, mas que tenha sido um período aí para a gente sair melhor, né? Não sei de que maneira, porque eu acho que foi muito difícil para todo mundo. Exato. Mas que seja um 2022 com mais respeito. A gente não sabe o que o outro passou, então que a gente tenha mais paciência, principalmente em rede social, com o trabalho do outro, né? A gente julga muito, a gente acha que tudo é muito fácil e julga o erro do outro, então um pouquinho de calma, vamos pensar o porquê que o outro falou aquilo, qual que é o contexto que está inserido, seja no jornalismo, seja alguém da sua família, um amigo. Então, assim, mais respeito, um pouquinho mais de paciência para a gente ter um 2022 melhor. A gente sabe que é um ano que tem Copa do Mundo, que tem eleição, que a gente tem ainda uma pandemia para enfrentar. Então, a gente está em um ano de transição, então vamos facilitar esse período para todo mundo, se não saiu fortalecido, que tente sair melhor de alguma maneira para a gente poder melhorar o mundo, que a gente sabe que foi muito perrengue para todo mundo 2020 e 2021. Legal, e eu acho que você tocou num assunto que eu tenho meditado e conversado com alguns amigos. As pessoas estão à flor da pele, então a gente precisa resgatar alguns valores humanos, e eu me lembro exatamente quando você, na entrevista, quando eu falo assim, que o mundo estava muito fatiado e você fala assim, aprender a viver em comunidade. Nós precisamos usar a ferramenta compaixão e entender o outro. E isso não justifica o erro alheio, mas a gente está muito intolerante, pessoal. E tem muita gente que perdeu o familiar, tem muita gente que perdeu o emprego, tem muita gente que está desestruturada, não tem finança nem para passar numa terapia. E que o meu sonho é colocar uma terapia aqui no projeto, porque eu tenho visto as pessoas descontarem as suas frustrações na bebida e no ódio. Né? A gente está vendo aí, a gente viu o caso que estourou no Brasil aí do motoboy com o cara lá do carro, ambos assim. Mas por quê? Porque nós estamos vivendo uma geração intolerante. E a gente é intolerante ao erro alheio. Mas quando é o nosso erro, a gente se esconde. Então, é isso. Fica a mensagem aí. Vamos com calma, pessoal. Vamos chegar em 2022 devagarzinho, com o Papai do Céu no coração. E é tudo nosso. Tá bom? Gabriel? Valeu. Você é louco, Abraço, irmão. Marcio. Obrigado, viu? Desenha boa demais. Show.
Valeu, pessoal. Valeu. Grande abraço.